Olá, gente, estamos aqui para uma outra videoaula, né? A gente, só lembrando, a videoaula passada, a gente criou aqui o grupo e o usuário, né? Tá aqui, bonitinho. Se eu tivesse já uma máquina no domínio, eu já teria condições de estar logando que esse usuário já estaria funcionando aí essa parte no meu domínio. Como a gente ainda não criou uma máquina no domínio, não colocou, né, aliás, vai ser numa próxima videoaula, então a gente não tem como testar esse usuário, tá? Bom, como eu falei da videoaula passada, deixa eu minimizar aqui, a gente vai estar agora nessa videoaula abordando o assunto de servidor de arquivo, né? Bom, o servidor de arquivo é um negócio que a gente utiliza muito, como eu já havia comentado, para centralizar essas informações, melhorar o backup, enfim. A gente vai ver da forma antiga, que era feito 2003 até o 2003, né? Na verdade dá para você fazer também no 2008, tanto que a gente vai fazer, mas existe um serviço que chama FileServer, né? Um papel no qual você pode também desenvolver e ele te dá opções até para alguns outros recursos, tá? Então é importante que vocês saibam disso, que bem provavelmente eu vou estar criando uma videoaula só para isso depois, tá? Mas hoje a gente vai fazer da forma antiga, né? Da forma em que o pessoal costuma fazer mesmo, tá? Eu vou criar aqui, eu estou no meu Windows Explorer, tá, gente? Eu vou criar aqui uma pasta, posso chamar de dados aqui, tanto faz, né? E dentro dela, teoricamente, eu vou criar aqui as pastas, por exemplo, recepção, né? Eu vou criar também, por exemplo, diretoria, né? E eu vou criando as pastas que me interessam, né? Então, por exemplo, financeiro, né? TI, né, gente? TI. É interessante que você crie, né? Desculpa, uma pasta trânsito. Por quê? Porque se eu vou dar permissão para cada usuário correta na pasta respectiva, se o cara da recepção precisar mandar um arquivo para o financeiro, ele vai ter que mandar por e-mail, porque ele não vai conseguir nem enxergar a pasta, tá? Então, por isso que é interessante que a gente faça aqui uma pasta trânsito para que todo mundo possa trocar arquivos, né? Agora, uma coisa importante que você tem que sempre deixar os usuários cientes é que nessa pasta trânsito todo mundo vai ter acesso, né? Então, cuidado aí com os arquivos confidenciais, não é mesmo? Bom, aqui eu tenho duas situações, né? Para eu, deixa eu fazer de outra forma aqui. Eu tenho dois tipos de permissão, tá? Eu tenho a permissão de compartilhamento e tenho a permissão NTFS. A permissão de compartilhamento, eu vou até criar um negocinho aqui, ó, para a gente explicar legal. Permissão, compartilhamento. Beleza. Essa permissão, ela é interessante, por quê? Porque o usuário, ele precisa, para ele poder chegar na pasta via rede, essa pasta tem que estar compartilhada, senão o usuário não chega nela, né? Então o usuário não consegue chegar sem compartilhamento, tá? Então é extremamente importante que você compartilhe a pasta, senão ele não consegue chegar, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Porém, o que acontece? Se esse usuário, por exemplo, entrar com o usuário dele
né, com a conta dele, logar via TS, por exemplo, a permissão que você havia dado para ele, que vamos imaginar que seria somente leitura, tá? Você vai observar que quando ele conectar via TS, ele vai conseguir até apagar a pasta, tá? Ou seja, aquela permissão que você havia dado para ele, né, na permissão de compartilhamento, ela não vai ser aplicada, tá? Por quê? Porque a permissão de compartilhamento, ela somente se aplica quando o acesso é feito via rede, tá? Então você não pode esquecer disso, senão você pode ter um problema, já que hoje é muito comum você ter conexões TS, né? Ou alguns programas aí que simulem isso aí, né? Então tem que tomar cuidado com essa parte aqui, certo? Bom, e permissão NTFS. Não é à toa que ela tem esse nome, ela vem do sistema de arquivo NTFS, né, gente? Ela já é bem assertiva, ela serve tanto via rede como via local. Porém, ela fica via rede meio sem aplicabilidade, já que ela não compartilha automaticamente, né? E como eu acabei de dizer, o usuário precisa que esteja compartilhado. Então, você deve estar já percebendo que para eu ter esse servidor de arquivo, eu tenho uma combinação dessas duas permissões, sempre, certo? Bom, nesse sentido, quando eu tenho o cruzamento dessas permissões, né? Quando eu tenho esse choque dessa permissão, qual será que fica valendo, né? Por exemplo, eu tenho uma permissão no compartilhamento de alteração, por exemplo, e a permissão do TFS é somente leitura. Qual que é a permissão efetiva desse usuário, né? É a mais restritiva sempre. Quando eu tenho o choque entre duas permissões, fica valendo a mais restritiva. Então, se o cara tinha uma permissão de alteração e numa outra permissão ele tinha somente leitura, a permissão dele vai cair para leitura, certo? Ou porque chocou as permissões lá realmente, ou porque o cara faz parte de vários grupos, tá? Chocou a permissão, vale mais restritivo. Tudo bem? Tranquilo? Então tá bom. Então aqui, ó, eu tenho uma outra situação aqui, ó, que é o seguinte: eu não posso somente criar uma, uma, uma estrutura de servidor de arquivos e sem facilitar a vida para o usuário, tá? Então, por exemplo, aqui está a pasta dados, aí o cara é do financeiro, ele vai ter que salvar aqui dentro, né? Aqui dentro, aqui, ó, né? Só que isso de uma estação, vamos imaginar que que o IP do servidor seja 192.168.0.1, né? Então você vai ter que falar para o cara, ó, você vai salvar dentro de dados e financeiro agora, viu? Ô Zezinho, ao invés de você jogar dentro dos meus documentos, a partir de hoje você vai jogar os seus arquivos aqui dentro. Vamos combinar, né, gente? Eu acho muito difícil que o usuário vá usar a sua estrutura de arquivos, né? O usuário ele não tem nem a obrigação de saber como é que é isso, né? Você vai ter que facilitar um pouco mais para ele, correto? Ou seja, eu vou mapear essa pasta, porque assim, em vez de dar aquele comando inteiro, eu vou falar, ó, Zezinho, você vai salvar dentro do F. Tudo bem? Tudo bem, né? Então, nesse sentido, eu tenho duas formas.
Se eu falar para ele, ó, você vai salvar dentro do F, isso quer dizer que eu estou mapeando diretamente a pasta dele, certo? Porque o mapeamento já está em cima da pasta dele, certo? Por quê? Porque eu só consigo mapear uma pasta compartilhada para o usuário. Então isso quer dizer que eu já estou aqui em cima. Então essa é uma possibilidade. Ou então eu vou falar para ele o seguinte, ó, você vai salvar dentro do F financeiro, ou seja, ele vai ter que escolher a pasta financeiro, né? Isso quer dizer que o meu compartilhamento está dentro da pasta dados, está em cima da pasta dados. Tá, Cristiano, e isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, que se você for mapear isso automaticamente via GPO, você vai fazer isso através do script de logon, que a gente vai aprender também a fazer. Quando eu tenho somente, se eu mapeio diretamente a pasta do usuário, isso quer dizer que eu vou ter mais de um arquivo de mapeamento para configurar, porque eu vou ter um para o financeiro, outro para recepção, outro para diretoria, né? E aqui, se eu mapear a pasta dados, eu posso utilizar o mesmo, certo? Isso aí é mais uma questão pessoal, tá, gente? Você tem que analisar aí a sua estrutura aí da empresa, ver como é que funciona a questão dos usuários, né? E aí eu não tenho como falar, ó, tal situação é melhor, tal situação é pior. De uma forma facilita para o usuário, mas piora para a gente, que tecnicamente vai criar. Da outra parte facilita para a gente, talvez piore um pouquinho para o usuário. Então aí tem que ver qual que você vai querer fazer, tá certo? Bom, eu vou pegar aqui, ó, eu vou criar a pasta, vou criar um mapeamento aqui, por exemplo, dados, né? E vou compartilhar. Aqui eu posso chamar todo mundo aqui, ó, né? Por quê? Porque todo mundo vai ter que passar por dados para poder acessar, né? E aqui então eu vou ter que colocar aqui como contribuinte e compartilhar, né? Tá aqui, tá feito, certo? Então agora, se eu vier aqui chamar o localhost aqui, ó, você vai ver que, deixa eu aconteceu aqui. O que aconteceu? O que houve? Aqui. Olha lá. Pasta dados. Olha lá. Tá vendo? Tá ali bonitinho. Isso aqui eu já consigo mapear e dar permissão. Tá? Então eu vou fazer dessa forma aqui. Tá ok? Bom, pasta dados. Eu entrei aqui e aqui agora eu vou dar permissão qual? NTFS. Né? Eu não preciso mais compartilhar. Por quê? Porque o usuário já enxerga o compartilhamento da dados. Né? Então, por exemplo, eu vou vir aqui, ó, opa, na pasta de recepção, que é o que o meu grupo recepção tem, eu vou vir aqui em propriedades, aí até no XP também é igual, né? Segurança, ó, né? Aqui você tem que ter algumas preocupações, que é o seguinte, ó, tá vendo aqui, ó, todos têm permissão aqui, ó, de modificar. Aqui ele está pegando a permissão lá da pasta pai, da pasta dados, né? Então, você não pode deixar isso aqui, tá? Então, você vem aqui em avançar, ó, né? Editar, e aí, ó, você manda tirar isso aqui, remover ele e apaga tudo, ó, tá vendo? Todas as permissões que estavam lá. Beleza, então eu vou chamar aqui, ó, grupo recepção. Qual que é, né? Aqui tem um outro detalhe, né? Eu tenho a opção de controle total e aqui, como está bem mais destrinchado, ele não tem somente aquela permissão de modificar, né? Mas qual que seria a diferença do controle total e modificar? Né? Falar meio rápido pela quantidade de tempo da videoaula.
o controle total, ele vai poder fazer tudo o que ele quiser fazer na pasta e ainda alterar permissões. Essa tela que eu estou vendo aqui atrás, ó, ele vai conseguir chegar aqui e vai poder alterar a permissão de outros grupos que fazem parte dali. Por exemplo, o grupo de TI, certo? A permissão de modificar, de alteração, ao contrário do que muita gente imagina, o cara, ele vai poder criar, apagar, alterar, certo? Só que ele não consegue chegar nessa tela aqui, tá? Então aqui, ó, você pode, aqui como tá bem, eu vou colocar aqui, ó, e somente eu vou tirar essa aqui depois, tá? Que ele vai poder fazer tudo, ó lá, alterar permissões, tá vendo? Eu vou tirar isso aqui, né? E aí, ó, ele vai poder alterar o resto das coisas. Dou um OK, olha lá, certo? Adicionar, vou chamar os administradores, né? Aqui também seria interessante, aí o administrador, sim, ele é controle total. Que você, se você já tivesse criado o grupo TI, você colocar também aqui, tá? OK, OK, olha lá, pronto. Minha permissão tá OK, né? Então, se eu logasse aqui na estação com uma outra, com o meu usuário Malaspina, ele já conseguiria enxergar a pasta dados e a pasta recepção, tá certo? A gente já criou, é dessa forma que é feito, né? E aí seria o processo mesmo, achar qual que é o grupo, chamar o grupo aí, né? Definir essas permissões e sucessivamente você ia fazendo. A pasta trânsito, né? Que ficou aqui que dá pra gente acertar isso. A pasta trânsito, na verdade, ela já tá ok, ó. Por quê? Porque todos vai ter permissão, lá, modificar, né? Então tá ok, ó. Todos, permissão modificar. Essa aqui tá perfeita, né? Eu só teria que alterar as outras aqui, as demais. Que o processo é o mesmo, tá certo? Então aí, numa próxima videoaula que eu vou criar GPO e tal, eu já mostro para vocês isso funcionando. A gente ainda não tem a máquina, né, a videoaula, desculpa, a VM. Então, numa próxima, eu mostro para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Tchau.